vamos começar nosso evento de hoje, né? Evento da diretoria científica. O nome do nosso evento é Literatura e Psicanálise, com Carlos de Almeida Vieira. Eu vou fazer a apresentação formal dele, que é um pouquinho extensa, né, Carlos? Vamos lá. É um médico, psiquiatra, analista de data da Sociedade de Psicanálise de Brasília, membro efetivo da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo, membro da Federação, né, Brasileira de Psicanálise, da IPA, ex-professor do Departamento de Psicologia da Faculdade de Medicina da UNB, autor dos livros O Olhar do Psicanalista, Crônicas, Psicanálise na Vida Cotidiana, também Crônicas, e escreve a coluna do mesmo nome, Psicanálise da Vida Cotidiana, para o Jornal de Brasília, online. Então, a palavra está com você, Carlos, e será um prazer aí ouvi-lo. Vamos lá. Bom, para mim é um prazer enorme estar aqui. Eu agradeço à comissão científica, a Daniela, o Alexandre e a Veridiana, que me proporcionaram conversar com vocês sobre um assunto, um trabalho, né, uns estudos que eu venho fazendo de uma maneira mais rigorosa há 15 anos, onde eu tenho me interessado muito sobre as relações entre a psicanálise e a literatura, ou vice-versa, sem também esquecer de um pouco de uma tintura de contribuições filosóficas e musicais. Na realidade, eu vou me referir ao que o Bio, numa das conferências brasileiras do Rio de Janeiro, falava sobre os 3 vértices de observação fundamentais na vida de cada um de nós com o ofício de psicanalista. O vértice filosófico, científico-filosófico, o vértice estético-artístico e o vértice místico-religioso. Entendendo aqui religioso no sentido muito mais das questões teológicas, não de religiões no sentido assim mundano, se eu pudesse falar. Há um livro que eu recomendo a vocês, eu acho que a maioria das pessoas tem, Freud com os escritores. É um livro editado pela editora Três Estrelas e escrito pelo Pontalis e pelo Edmundo Gomes Mango. O livro chama-se é uma bela introdução à questão da psicanálise e da literatura, e ele denominou o livro Freud com os escritores. E aqui eu acho que vale a pena a gente fazer um breve histórico e colocar a coisa na ordem um pouco da história das ideias do Freud e das ideias da psicanálise, porque
quem conhece, né, a obra do Freud, e todos nós somos familiarizados com elas, e propositadamente nessa minha fala eu vou, não por não considerar a importância da questão científica, eu vou dar uma ênfase mais na questão estética, artística ou literária. Todos nós sabemos que o Freud era um apaixonado pela literatura, e nessa paixão chegou até, né, e na história, na biografia dele está contida essa ideia, chegou até estudar espanhol para ler o Cervantes. Mas, além disso, ele era rodeado de informações, de interesse, de leitura exaustiva do Shakespeare, do Goethe. No Goethe, particularmente, vocês podem degustar a prosa poética goetheana em dois romances que o Goethe escreve, que é O Sofrimento de Werther e As Afinidades... Agora me fugiu o nome. Afinidades eletivas. Eletivas, grato. Está nas leituras do Freud, Schiller, Hoffmann, Heine, que era um dos poetas preferidos na época do iluminismo alemão, Dostoiévski, que ele achava que era um dos maiores escritores da literatura até então. Além disso, havia um escritor, Arthur Schindler, vienense, que há um fato muito curioso. O Freud sempre se recusou a conhecê-lo. Numa das cartas que ele faz ao Arthur, ele diz que ele tinha medo de conhecê-lo porque ele achava e tinha certeza que o Schindler era o duplo dele. Mas que ele ficava muito contente porque nas crônicas e nos romances que ele lia, o colega escritor, e aqui eu já estou falando do colega escritor, porque eu considero o Freud como um dos grandes escritores, não só eu, né? Haja visto que todos sabem que o Freud ganhou o prêmio Goethe de literatura, né? E ele diz para o Arthur, o Schindler, mais ou menos uma coisa assim: tudo que eu observei na minha clínica, tudo que eu escutei no meu consultório, no meu divã, tudo que meus pacientes falaram e falam, você escreve nos seus romances e nas suas crônicas. E essa amizade durou muito tempo, com esse detalhe, que eles nunca se conheceram. Uma outra pessoa que é familiar ao Freud, e ele ao Freud, é o Thomas Mann. Eu já escrevi uns 2 artigos sobre o Thomas Mann, sobre as relações que ele tinha com a obra freudiana, que ele era um leitor assíduo de Freud. E o Freud também, né? E é importante salientar que o Thomas Mann
depois, se der tempo, a gente vai entrar em detalhes. Uma das suas grandes obras é A Montanha Mágica. O Thomas Mann tinha um respeito, tinha um profundo respeito pelo Freud e pelas ideias do Freud, pelas ideias do inconsciente. E há na vida do Thomas Mann, que é um dos fundamentos do romance dele, A Montanha Mágica. É preciso que a gente abra um parêntese. O Thomas Mann faz parte de uma Alemanha ainda iluminista do século XIX. Tem um irmão, que é um irmão engajadíssimo politicamente, e o Thomas Mann sempre inquietou a escola iluminista, positivista, a intelectualidade alemã, que via a literatura, as artes, as poesias como uma coisa menor e como uma coisa sem nenhum valor científico para o conhecimento da alma humana. Isso depois vai se modificar. Pela influência francesa, pela influência heideggeriana, pela ida do Sartre à Alemanha, não só com as ideias existencialistas dele, mas vocês sabem que o Sartre, antes de tudo, era um exímio escritor, né? Diga-se de passagem, uma obra bela que ele tem é sobre as palavras. O Sartre e o Camus. E essa influência francesa conseguiu se filtrar eu vou ousar dizer, na arrogância prepotente de uma Alemanha que queria resumir as coisas da vida e do ser humano única e exclusivamente pela racionalidade. É nesse momento, no fim do século XIX, e o Freud é um dos maiores responsáveis disso, que começa a proliferar dentro da Alemanha e já na França e em outros países o advento do romantismo. O Paulo César Sandler, que tem um belíssimo livro sobre o romantismo e a psicanálise, ele faz uma distinção muito importante para nós, né? Ele diz assim: uma coisa era os idealistas iluministas e na contraparte os românticos exagerados, né? E outra coisa era o movimento iluminista, racionalista, positivista, cientificista, e o movimento romântico, que não tinha esse caráter de esquerda festiva exagerada, né? Muito pelo contrário. Eram duas vertentes de pensamento humano que, até hoje, são amigos e inimigos, mas convivem
a serviço do conhecimento humano. E aí entra o Freud, a importância do Freud, quando Freud leva, ou as ideias freudianas são levadas para esse setor da Europa, que o conhecimento humano não poderia ser reduzido única e exclusivamente pela consciência. E aí vem toda a obra do Freud. Né? Bom, por que eu estou dizendo isso? Porque, vejam vocês, se a gente se colocar no lugar do Freud, era uma situação muito delicada, porque o Freud, ao mesmo tempo que vinha da medicina, vinha do cientificismo, vinha do positivismo médico, vinha das ciências naturais, vinha do desejo de ter um rigor acadêmico e, obviamente, sempre quis entrar na academia. Só que, concomitantemente, estava na cultura freudiana e na biblioteca freudiana, na leitura freudiana, todos esses autores que eu acabei de relatar, que fazem parte de uma coisa mais humanística, mais poética, mais romanesca, mais literária e não reconhecidamente científica. E ele queria entrar na academia e tinha muito cuidado, né? Mas mesmo tendo o cuidado que ele tinha, ele chega uma vez, se não me falha a memória, são nos Escritores Criativos, que ele revela que tudo que ele observou, que tudo que ele ouviu, que as histórias que ele compartilhou, os poetas já tinham falado antes, os poetas e os literários. Né? Nós todos sabemos que na história da ideia da psicanálise, no início, logo no início da interpretação dos sonhos, onde o Freud vai tergiversar de uma maneira mais profunda, inclusive em contato com a análise, entre aspas, com o Fliess, a questão edipiana e a questão do conflito dele com o pai dele. E o sonho com o pai dele. E daí, para onde é que ele vai? Ele vai direto para o Shakespeare. Ele vai direto para os gregos. E a cada dia mais ficava, e o Pontalis é bem certeiro nessa afirmação, é que uma das preocupações freudianas é que ele não via como escrever os achados pretensamente científicos dele, a não ser pelo modelo romanesco, o modelo do romance, ou a contribuição que os literatos, que os escritores e os poetas e os filósofos traziam para ele. Há um fato interessante. Eu tenho um grande amigo que é professor de clínica médica na UNB e que fez doutorado em medicina em Londres. E é interessantíssimo, porque as primeiras aulas dadas na disciplina de clínica médica e de semiologia médica e de observação do paciente são
vários artigos e várias crônicas e várias histórias do Conan Doyle, ou seja, do Sherlock Holmes. Isso está no currículo da Faculdade de Medicina. E é curiosíssimo, né? Porque é curiosíssimo e é fantástico, porque a capacidade observacional do Sherlock Holmes é universalmente conhecida. E vocês devem saber, se não sabem, saberão agora, que ele teve uma daquelas tardes famosas, ele foi visitar o Freud. E, ao entrar no consultório do Freud, ele deu uma vista de olhos no consultório e fez algumas observações minuciosas que o Freud ficou embevecido, alegre, e disse que gostaria de dizer, de falar para ele, porque ele tinha conhecimento das obras do Sherlock Holmes, que ele era uma das pessoas de maior capacidade observacional dos fenômenos humanos, particularmente os fenômenos que escapam à consciência. Não é por acaso que o Lacan deita e rola em cima da carta roubada. Por que eu estou enfatizando isso, né? Porque a minha intenção, nesse breve relato, que a gente teria matéria para conversar muito tempo, é que, há um tempo atrás, eu escrevi um artigo sobre poesia e psicanálise, e que foi publicado pelo Globo, e eu vou me dar o direito de ler aqui, que é rápido. É um artigo onde eu faço algumas considerações sobre um outro artigo que eu apresentei em Buenos Aires, num congresso da FEPAL, que é um artigo provocativo, no bom sentido, que foi e que está editado na revista da Sociedade de Porto Alegre, a brasileira, que o título é esse: Teria Bio lido Borges? Eu tenho uma familiaridade razoável com a obra do Borges, é uma bela obra. E aí eu digo aqui no meio, só para associar com o que eu estou falando. Tomando uma carona nas inferências e apreensões borgianas, é inevitável lembrar da psicanálise e da prática psicanalítica. Assim como um poeta, e principalmente um leitor de poesia, é inadmissível imaginar um analista sem capacidade estética, sem sofisticação simbólica a nível do pensamento. O que escuta o analista? Histórias, ouve romances familiares, entre aspas, que são um termo freudiano, não infrequentemente narrados através de matizes poéticas, vivenciadas e transformadas numa linguagem literária de tonalidade de prosa poética. A poesia da linguagem e a expressividade dos nossos analisandos é declamada ao seu analista. Um dos conselhos que o Bio dava aos alunos que começavam a entrar ou adentrar nos institutos de psicanálise era o seguinte: que antes deles lerem os livros, ler Freud, ler Klein, ler todo mundo, enfim, né?
eles cuidassem de ler filosofia, estudar matemática, música, antropologia, sociologia, poética, literatura, física. E mais do que isso, principalmente, ele aconselhava que nós, analistas, começássemos as nossas vidas de analista lendo os nossos pacientes. Porque foi lendo os pacientes que Freud escreveu 24 volumes. E conseguiu, através desses romances, traduzir não só em forma literária, em forma poética literária, como no rigor científico da metapsicologia. Compete ao analista desenvolver capacidade estética para dar à poética do analisando o estatuto de poesia, a apreensão do inaudível, do inefável e do inconsciente. Bela contribuição borgiana nesse momento que arrisco extrair algo para subsidiar o nosso estudo analítico. Eu acredito que sinto a poesia, diz o Borges, e acredito que nunca ensinei poesia. Não ensinei o amor a este ou aquele texto. Ensinei meus alunos a se apaixonar pela literatura e ver na literatura uma forma de vida. Ato contínuo, ainda que seja realmente controverso ensinar a psicanálise, sinto-me, agora sou eu dizendo, a vontade de expressar que, mais do que dar aulas acadêmicas, ensinar, entre aspas, se é que a gente pode, é um ato de experiência vivida a dois ou na relação de uma grupalidade. Ensinar é aprender na experiência, como queria o nosso querido e amado, que há pouco fez 100 anos, Paulo Freire. Como ensinar alguém a abstrair da aparência de um texto? E o nosso texto é o texto do romance do nosso analisando. O nosso texto também e eu sempre enfatizei nas minhas aulas, eu brincava com os alunos, ainda brinco, né? Que os alunos, quando, por exemplo, estudam o caso Dora, e a gente vai ter um seminário sobre o caso Dora, a maioria dos alunos tem certeza que estão estudando a Dora. E aquilo que a gente espera e aquilo que o Freud esperava em psicanálise é que a Dora somos nós. O homem do lobo somos nós. O Hans somos nós. Então, é importante que a gente não tenha esse split de achar que eu estou lendo um paciente, porque, na realidade, eu estou lendo o paciente e a mim próprio. Se a atividade da gente não for ler o nosso analisando e nos ler através do nosso analisando e da autoanálise durante o momento da análise, a gente passa batido ou a gente faz um arremedo de psicanálise de mau gosto, com nomes impróprios e nomes, às vezes, até agressivos. Né? O que é a literatura, né? O que os literatos, o que é a poesia, o que é a filosofia traz para contribuir para a gente? O Bio, novamente, numa de suas conferências, diz o seguinte, e essa frase balançou
o narcisismo do Vaticano Psicanalítico de Londres. O Bill disse: a psicanálise não é o único vértice para a gente conhecer a alma humana. A psicanálise é um dos vértices. E isso bate de frente, graças ao Bill, do narcisismo arrogante nosso como psicanalista, de reduzirmos a psicanálise como o saber único sobre o sofrimento humano. Por isso que o Bill dizia que a gente tinha que ir atrás do Heidegger, do Kierkegaard, do Dostoiévski, etc, etc, etc. Nesse livro do Pontalis, há uma passagem muito rica que ele vai dizer o seguinte, falando do Dichter, que é o escritor, né? O artigo é Freud, o pesquisador poeta da vida da alma. Ele vai dizer o seguinte: a psicanálise não pode ser aprendida senão por um ato de linguagem. A verdade psíquica acha-se assim intimamente tocada por suas relações com as palavras, não deixando de lado que a mensagem dos cientistas é também importante, mas os cientistas estão mais preocupados em escreverem os seus conteúdos conceituais e não a língua que os transmite. Eu tenho uma colega que respeitosamente, afetivamente e eticamente me leu uma prosa poética de uma analisanda dela. E eu fiquei tão apaixonado pela prosa poética e tão encherido que eu falei: você deixa eu levar isso para minha fala? Pede permissão à tua analisanda. E graças às duas, a permissão foi dada e eu vou homenagear, inclusive, a analisanda, que para mim é uma poetisa, é uma escritora, e vou ler uma prosa poética que ela fez à sua analista, que para mim tem um significado muito maior, tem uma apreensão sensibilíssima do que é que a gente pode, numa dupla analítica, conseguir uma comunicação e que essa comunicação seja trocada, compartilhada, não por uma linguagem psicanalista e por uma linguagem humana, coloquial. Eu enfatizo muito isso porque eu já vivi na minha vida, e eu estou completando 50 anos de profissão, e eu já vi coisas muito interessantes, sem nenhuma crítica, mas eu acho que os culpados somos nós, analistas, porque a gente ensinou aos nossos analisandos termos que a gente jamais deveria ter ensinado e que só servem para eles se defenderem da realidade psíquica dele. Exemplo, uma paciente minha que entra na sala e diz assim: hoje eu estou completamente splitada. Dá vontade de dizer: a senhora bateu na porta errada, porque eu não trabalho com split. Eu não sou especialista em split. Eu sou seu analista que quer ouvir a sua dor, seu sofrimento, sua alma, sua intimidade, não traduzida nessas palavras obscenas, splitada, dissociada, foracluída e etc, etc. Por isso que eu acho que uma análise só tem sentido quando a análise pode ser vivida
na comunicação dual de uma maneira coloquial, literária. E é isso que eu vou ler e que agradeço ao colega e a analisanda. Vejam que beleza de elaboração analítica das duas, porque aqui tem um trabalho de dois, que é o trabalho analítico, nas palavras dessa senhora tão sofrida e tão rica e que pode ensinar a gente a falar, os pacientes da gente. Ela escreve um texto chamado A Angústia de Palavras Não Ditas. Palavras são seres de formas e movimentos fluidos. Move-se dentro da gente. Às vezes, borbulham e podem queimar. O tempo inteiro, palavras procuram frestas por onde atravessar, pois vive em atravessamentos. Elas sabem se comunicar mesmo quando eu quero falar. Palavras querem passear e encontram caminhos para isso, como os pássaros amam voar. Saboreiam a liberdade e a queda livre. Muitas vezes dão de cara com o muro. Um bom livro para ler é o livro do muro agora não sei se é do Sartre ou do Camus. Eu acho que é mais do Camus, não sei. Muitas vezes dão de cara com o muro, desses de concreto erguido ao nosso redor, o muro dos apegos. Quando ditas, palavras são bem-vindas. Elas gostam do toque e de tocar alguém. Quando encontram pele, buscam tatear. Elas geram rastros, traços, arrepios. Palavras podem ser sentimentos e são sentidas. Elas brincam, se escondem, rodopiam. Palavras se disfarçam com cores e tons de outras linguagens. Se amontoam e ficam entaladas. Podem permanecer mudas ou omitir sinais. Palavras me calam silenciosamente. Para que volte a dizer, basta um convite. Elas procuram ser vistas no escuro e conseguem espantar o sono quando me deito. Elas falam o que pensam e gritam comigo. A palavra não tem medo de dizer seja lá o quê. Apesar de às vezes só querer escrever, palavras querem atenção e insistem em ler. Elas escutam demais, vivem num turbilhão, inventam sentidos enquanto decanto palavras. Eu deslizo sobre letras, digito em cadernos, escrevo, apago, rasuro, reescrevo, apago, digito. Algumas rasuras não são basuras, porque as palavras podem ser sólidas ou transitórias. Elas dançam no tempo e dançam comigo. Em estado líquido, chegam, se derramam a conta-gotas. Questionam-se, afirmam e sempre duvidam. Eventualmente vivem no fundo das caixas e das gavetas. Querem ser gaivotas, sonham com o voo, querem encontrar palavras iguais. Esperam brotar algo extraordinário nos vazios. Elas soltam um suspiro de tinta. Na folha em branco do dia, elas respiram. No escuro da noite, silenciam. Palavras são dedos inquietos e tamborilantes
à espera do encontro. A palavra respira fundo. Olha para o medo e fala de si. Solta o controle e se torna transbordamento, alívio, intento. Palavra angustiada pede paciência. Torna-se acontecência da memória. História no tempo. Muitas histórias. Tempo, palavras. E tempo, histórias. Eu não vou citar o nome por questões éticas da escritora. Mas o que me impressiona num texto desse é como uma pessoa pode descrever de uma maneira sintética, metafórica, literária, poética, filosófica, humana, demasiadamente humana, como dizia o Nietzsche, o que é uma trajetória analítica. Essa mulher e a analista dessa mulher percorrem as 1000 e tantas veredas do Guimarães Rosa e mostram que o caminho da gente é esse, um misto de respeito, de afeto e de procurar utilizar esse vértice que eu estou dando prioridade nesse momento, para que a gente não fique distante dos nossos analisandos, para que a gente tenha coragem de mostrar o afeto da gente, mesmo que a gente saiba da ética da transferência. E para que a gente aceite a transferência dos pacientes da gente, não simplesmente como um mito edípico, que tem sua importância, mas como uma metáfora grega, colhida pelo Freud, que é talvez a única maneira de nós analistas e dos nossos analisandos terem aquilo que o Freud dizia de uma maneira conceitual: o retorno do recalcado. E o retorno do recalcado, para mim, não é só o retorno do recalcado como ideia, é principalmente e preferentemente o retorno do recalcado dos afetos. Narcisismo de vida não é pecado, né? Pecado é narcisismo de morte. No último livro que eu publiquei um poema que não está tão belo e lindo como o que eu acabei de ler, mas que continua sendo a elaboração de uma experiência fantástica que eu tenho profunda gratidão ao meu analista atual, o Edu, lá de São Paulo, que faz parte da Sociedade Brasileira da Design Análise. Eu decidi fazer uma tetraanálise fora do esquema vaticânico, e que tem sido uma coisa maravilhosa para mim, não quero dizer que as outras não foram, e que eu saúdo ao Edu num poema e que faz muito sentido, fez muito sentido na época e faz muito sentido no momento que eu vivo na minha vida, de morte e vida, de luto e reviver, vocês sabem, e que eu termino oferecendo e compartilhando para vocês aquilo que me toca na minha análise. O poema chama Vida, Morte e Ressurreição. As poderosas vozes
desafinaram no coro dos comuns. O rio surgiu o que era, quando eu mergulhei. O meu outro é o futuro. Presente do eu, as lágrimas não podiam romper a armadura do cavaleiro. A vida morre hoje, ressuscitará? A ferida dada pelo amante deixou o rastro perene da mágoa maior. O puro amor foi o seio da mãe. Purezas e impurezas desenvolveram o meu eu. Morrer só se sente durante a própria vida. Ressuscitar sempre quando se puder acordar. Muito obrigado. A gente pode combinar de fazer a inscrição com essa mãozinha aqui embaixo. E também, se as pessoas não quiserem falar, podem escrever pelo chat. Eu não estou deprimido, nem espero que vocês estejam deprimidos. Eu acho que as pessoas ficaram um pouco emocionadas aí com a sua ficaram um pouco sentidas. Luciano. Mas a gente tem o Luciano e a Cláudia, acho que, não sei se a Cláudia se movimentou para pedir a palavra. Luciano, por favor. Começar aqui um bate-bola, né? Uma questão que às vezes seduz o analista é quando o analista quer interpretar o autor de uma obra. O Freud entrou nessa tentação, né? Ele quis fazer uma certa análise lá do autor da Gradiva, né? E depois ele fez algumas conjecturas, né, sobre a infância do autor da Gradiva e tal, e queria encontrar essa pessoa, o autor, mas o autor ficou muito chateado, muito revoltado e não quis conversar com o Freud. Se sentiu invadido, né, pelo Freud. Então, eu acho que muitas vezes o analista ele se coloca no lugar de analisar o autor de uma obra. E eu acho que é uma coisa indevida, né? É uma coisa que a gente deve evitar, né? Eu acho que é um erro que a gente deve evitar. Uma coisa é a gente tentar entender psicanaliticamente uma obra de arte, né? Uma poesia, uma obra de arte, mas jamais, né, tentar interpretar o autor, né? É isso que eu queria dizer. Olha, Luciano, você tocou numa coisa que há muito tempo atrás, na primeira Bienal de Psicanálise de São Paulo, eu estava lá e era uma proposta nova, né, muito boa, que era trazer para a sociedade de psicanálise profissionais de áreas várias e artistas, poetas, filósofos, sociólogos, antropólogos, etc, etc, etc. E uma das pessoas que foi e mostrou os belos trabalhos dele, que acho que a maioria de vocês conhece, foi o Ciron Franco de Goiânia. E o Ciron mostrou uma tela dele e deu uma aula de psicanálise, no meu modo de entender. Ele deu uma aula de psicanálise quando ele, e ele tem feito isso muito ultimamente, quando ele, ao invés de falar do quadro dele e de interpretar o próprio quadro dele, que ele poderia fazer, ele mostrou a gente a técnica, a teoria da técnica, o estilo e a
a coisa artesanal de fazer aquela obra bela. E um colega fez exatamente isso que você falou, Luciano, ao contrário. Ele começou a interpretar a obra do Ciron. E começou a sugerir coisas do Ciron, que é pior ainda, né? É antiético. E, graças a Deus, ele foi não convidado a sair da sala, mas convidado a calar. Eu acho que nós não temos, e você está coberto em razão, nós não temos o direito de interpretar uma obra de um autor, ainda que ela possa ser psicanalizada, entre aspas. O que não é psicanálise é a aplicação de alguns conceitos psicanalíticos. O que eu acho que a gente deve, a relação que a gente deve ter com o pessoal das humanas, os artistas e os poetas, etc., é trazê-los para nós, para ele ensinar como é que eles trabalham. Porque nós somos, né, o Bio, numa conferência de 1970, em Paris, ele falou assim para a plateia, né? Eu vou fazer uma provocação a vocês, analistas, colegas. Que tipo de artistas vocês são? Vocês são poetas? Vocês são prosadores? Vocês são escultores? Vocês são pintores? E aí alguém perguntou para ele, mas, doutor Bio, por que o senhor está perguntando isso? Ele disse, porque um analista que não conseguir ser artista, ele está na profissão errada. Então, é com os artistas que a gente tem a aprender. Você tem toda a razão. Cláudia Carneiro, depois Delvana, por favor. Boa noite, gente. Muito bom te ouvir, Carlos. Né? Esse tema tão instigante sempre, né? Que me faz pensar em escrita psicanalítica e outros desdobramentos. E aí, pegando o seu gancho do todo psicanalista precisa ser um artista, né? Me faz pensar numa vertente aí de toda a conversa que você propõe para a gente, que é da metáfora, né? Da força da metáfora no nosso trabalho analítico. Né? Exatamente. Exato, que a metáfora, ela é o próprio ato criativo, né? E o Ogden até, ele cita um poeta, eu não vou saber o nome do poeta, no livro Esta Arte da Psicanálise, né? Ele cita essa fala desse poeta sobre como transformar, como escrever o que se ocorre, como escrever a experiência analítica, sendo que a experiência é o que é, né? Como é que você vai colocar na escrita algo que se encerra ali, né? Então, para isso, o analista teria que pegar o fato e transformar ele em ficção. Né? Eu acho essa ideia muito legal. Aí, transformando em ficção, que é a ideia, né? Que é a ideia imaginativa daquilo que aconteceu, aí sim aquilo pode ser real para ser colocado numa escrita, por exemplo. Então, eu fico pensando se a gente acaba tentando fazer literatura no nosso trabalho analítico o tempo todo, né? Com a ideia da metáfora, que é o ato de interpretar, né? E aí eu trago para você essa questão, assim, o que você acha, assim, se afinal de contas toda interpretação não é uma metáfora? Eu não estou falando de uma tradução, de uma explicação, mas de uma busca, uma tentativa de verbalizar elementos que não são possíveis de ser verbalizados como tal, né?
mas que vão fazer uma tentativa de nomear as vivências ali da dupla analítica, né? Então, isso, assim, se toda metáfora, se toda interpretação, afinal de contas, não é uma metáfora. E a gente tem que aprender o exercício de treinar a observação e a capacidade de aprender as metáforas, né? Sim. A minha querida Clarice Lispector, no seu livro A Paixão GH, que ontem eu aprendi uma coisa com analisando a minha, que eu fiquei muito contente. Eu não sei se vocês sabem, porque os curiosos e os fofoqueiros sempre achavam que o GH era um caso da Clarice. Na realidade, a paixão, segundo o GH, é a paixão segundo o gênero humano. E olha o que essa mulher é rápido, é curto e é grosso, no bom sentido. E ela estava em análise quando ela escreveu esse livro. Ontem, no entanto, perdi durante horas e horas a minha montagem humana. É uma das melhores especialistas em pacientes borderline, que a gente deve fazer supervisão com ela. A Clarice, né? Se tiver coragem, eu me deixarei continuar perdida. Mas tenho medo do que é o novo e tenho medo de viver o que não entendo. Quero sempre ter a garantia de, pelo menos, estar pensando que entendo. Não sei me entregar à desorientação. No entanto, o que eu era antes não me era bom, mas era desse não bom que eu havia organizado o meu melhor, a esperança. Do meu próprio mal, eu havia criado um bem futuro. O medo agora é que o meu novo modo não faça sentido? Mas por que não me deixo guiar pelo que for acontecendo? E aí é a frase de impacto mais bonita que eu já li. E é um conselho que eu dou a mim e todos nós no caminho das nossas análises. Terei que correr o sagrado risco do acaso e substituirei o destino pela probabilidade. Belíssimo. Delfana e depois Sandra Francesca e depois o Carlos Frauzino tinha levantado a mão. Carlos, que saudade de ouvir você. Ô, Delfana, tudo bem? Tudo bem. Saudade. Imensa também. Eu fiquei lembrando de um trecho de um samba que fala assim: quero viver, quero sambar. Se a fantasia se perder, eu compro outra. Tem um trecho do filme de Sherlock Holmes que ele fala que tem momento que a gente tem que ter paciência, e ele é abordado na urgência. E eu queria que você falasse um pouco da urgência que às vezes se instala na clínica, às vezes a urgência do falar, e o quanto que, sabiamente, Sherlock Holmes ele sai de cena numa tranquilidade. Como é possível essa tranquilidade? Se eu entendi, você quer que eu diga alguma coisa como sair da urgência? Como conseguir se despedir da urgência, né? Como o samba, que fala que eu quero sambar, eu quero viver, mas eu posso, se eu perder minha fantasia, eu posso comprar outra. Fazer uma ponte com o que você falou da Clarice Lispector. Bom, eu vou usar, eu não vou te responder, tá? Mas vou
vou associar com a ideia. Uma das grandes dicas da gente sair da urgência num trabalho analítico é poder passar para o paciente e para mim também, como analista, o respeito pelo silêncio e não obedecer à urgência psicanalizando. Não sei se dá para entender. Dá. Quando nós estamos angustiados com as nossas questões inconscientes, transferenciais, burras, ignorantes, a gente apela para a psicanálise. E o Bio, parafraseando Freud, disse uma coisa muito bela. Disse: todo analista que se apressar a psicanalizar o paciente na hora que ele estiver angustiado, ele vai tirar a teoria psicanalítica como lembrança encobridora e não consegue ser analista. Sandra, depois Frauzino. Obrigada. Oi, boa noite. Prazer estar aqui. Prazer estar aqui. Rever alguns queridos amigos. É interessante, porque o que eu pensei, Você me deixa muito feliz de estar aqui, sabia? Obrigada. Eu também estou muito feliz de escutar. Então, é engraçado, né, como o que a Delvana, né? Que a Delvana acabou de perguntar, e a resposta que você deu era aquilo que me inquietava, era a minha pergunta. É a partir do que o Luciano colocou. Porque, assim, quando o Luciano diz, olha, né, ele lembra a questão de que... Então, essa coisa, né, das pessoas, de analistas ou não analistas, enfim. Né, se analisar a questão da obra de um autor, né? Ou fazer uma análise, fazer uma psicanálise, uma coisa meio selvagem, né? Aí eu fiquei pensando, pois é, né? Quer dizer, a gente não se deve, eticamente, né, fazer a análise, né, da obra de um autor, mas um analisante também é um autor, né? Nós somos autores, todos. E aí eu fiquei pensando que, às vezes, situações que ligadas a, sei lá, entendeu? Interpretações também em análise, interpretações meio selvagens em análise, não é? Então, respondendo aí, talvez, a essa urgência, né, a qual se referiu a Delana, ela pode ser absolutamente violenta, né? E talvez mais violenta do que a interpretação de uma obra que já se separou do autor. Né? Porque na posição de analisante, nós somos todos ainda não separados da nossa obra, nós somos um acontecimento, né? Um acontecimento permanente. E isso me remeteu também à questão, mais uma vez, né, que me inquieta muito, que é uma grande fonte de preocupação sempre, que é a questão da formação do analista, né, que é muito complexa, é muito delicada. Né? Como ter uma formação, né, em que o analista ele vai ter que ter quer dizer, de que ordem é essa sensibilidade, né, essa poética, ou mesmo essa ética, essa estética às quais o Carlos se refere, que vai fazer com que esse sujeito que está ali, né, escutando esse outro, num acontecimento permanente, e sempre em devir, né, nunca acabado, nunca pronto, né, como é que ele vai encontrar os meios e os dispositivos para que uma análise possa acontecer sem que se trate de uma interpretação da obra, e de uma interpretação, às vezes, antecipada, porque quando ela vem fora do lugar, ela desmonta isso que às vezes estava sendo organizado, que às vezes estava sendo colocado em construção. Né? E aí, talvez, porque, né, talvez a pergunta dela, que foi muito interessante, que colou com o que eu estava pensando, né? Quer dizer, talvez essa angústia, né, que às vezes nos move de antecipar alguma coisa diante da angústia do outro. Né? E aí usar da psicanálise, usar
da técnica, usar da teoria como um véu encobridor da sua, né, do seu próprio vazio, da sua própria angústia, e aí despeja em cima desse outro, né, alguma coisa que não é senão para nos acalmar, né, para supostamente fazer com que a gente saia dessa urgência, né, ou desse, né, ou consiga se descolar dessa demanda, tentando responder uma demanda antecipadamente. Né? Então, que formação, né? Quer dizer, nós estamos falando aqui de meios e dispositivos que não se encontram apenas numa formação imediatista. Né? Assim, então, eu fico vendo, às vezes, cursos, né, que se oferecem na internet, assim, e que tem milhares de likes, milhares de cliques, né, que oferecem formação em psicanálise, 6 meses, R$300 por mês, 1 ano, 300, né? Ou seja, como? Né? Como? Né? Como? Ou seja, entende? O analista, ele é um sujeito que... eu não sei nunca se a gente um dia, né, pode se dizer, entende? Eu sou analista, né? Porque, assim, acho que a gente também é sempre um devir, né? Porque é sempre um estado de lapidação dessa sensibilidade, dessa escuta, né? Que não é evidente, né? Que não é só teoria, que não é só técnica. E isso é muito difícil quando a gente está num certo lugar de maestria, né? De transmissão e de ensino da psicanálise, seja nas nossas instituições de origem, né? Seja na pós-graduação, né? Um curso de formação em teoria, mesmo que seja só formação teórica, não seja formação do analista, mas como dar conta disso, né? A minha questão no fundo, como é que a gente acha, né, esse potinho de ouro, né, no fim do arco-íris, porque, né, como transmitir para esse sujeito, né, que pretende ser analista, que as qualidades dele são também da ordem da sensibilidade, são da ordem de, sabe, como ensinar, fico pensando assim, como as pessoas abrem um livro, por exemplo, pegam Lacan e vão ler A Carta Roubada, do Edgar Allan Poe, mas nunca leram o sujeito na vida. É da ordem do impossível interpretar aquele texto, né? É da ordem do impossível. Então, entende? Vocês vão lá, entendeu? Uma lembrança lá, sabe? Vão lá falar do Leonardo, vão lá ler o texto do Leonardo, coisas mais simples, eu estou dizendo, entende? Uma pessoa nunca viu uma obra do Leonardo, a pessoa não sabe quem é Leonardo, a pessoa, entende? Não sabe o que aquilo significa para a cultura, não tem noção do que aquilo... Ou seja, então nós às vezes lidamos com... Isso é difícil de dizer, né? Isso é difícil de dizer, é delicado, porque pode parecer uma coisa elitista, mas não é elitista. É a preocupação, de fato, entende, com a formação de quem se propõe a realizar esse ofício. Porque, às vezes, nós vemos pessoas que não têm mesmo condição nenhuma. Né? E aí eu digo, não tem condição nenhuma de ser analista. Porque não tem sensibilidade, porque não tem conhecimento, porque não tem cultura, porque não sabe sequer do que se trata uma metáfora, né? Porque não sabe, nunca abriu um livro de literatura na vida, e porque, portanto, é impossível, entende, ela capturar apenas na técnica e na teoria aquilo que é da ordem de uma sensibilidade, que é da ordem de uma formação de um sujeito, de um todo, né? De um ser humano como um todo. Né? Então, assim, sempre quando isso vem à tona, eu fico muito angustiada, né? Porque até hoje eu me pergunto, entende, quais são os meios, né? Sabe? Quando eu vou começar a dar aula amanhã de novo, né? Então, assim, o que eu transmito, de fato, para além do ensino, né? Que é o depoimento, é o meu testemunho de como eu me relaciono com a psicanálise. Né? O que eu tenho que, de fato, entendeu, transmitir para além daquilo que é possível ensinar. Né? Para que não seja simplesmente o ensino de uma teoria como outra qualquer. Porque não se trata de uma teoria como outra qualquer. Né? Enfim, eram essas observações, né? E eu fico muito contente, né, de ter ouvido né, como as coisas circulam, né? E como acaba a gente fechando aqui uma certa questão em torno de questões que nos afetam a todos, né? Ô, Sandra, só para pegar um bonde na sua fala, eu me lembrei que quando eu fazia música lá na UNB, e era aluno do Gonzaguinha, famoso, você deve conhecer, muita gente deve conhecer,
o Gonzaguinha sempre falava assim, né? Ele dizia assim, ele me chamava de doutor músico. Aí ele dizia assim: Carlos, uma coisa é ser instrumentista, outra coisa é ser músico, é ser artista. Exatamente. Agora, eu duvido que o instrumentista em psicanálise, em muito pouco tempo, ele vai ter paciente. Ele não consegue. Ele não consegue. Então, ser instrumentista não é ser psicanalista. Não é ser psicanalista. É verdade. É isso. Frauzino, depois Luciano, e eu queria depois também fazer um comentário. Bem, Carlos, eu já estava... Oi, Frauzino. Cheguei atrasado. Que bom que você está aqui. Cheguei atrasado, que estava em outro lugar falando um pouco sobre as questões que a Sandra trouxe, um pouco da natureza do nosso ofício, né? Até que ponto que conseguimos ter ou não ter atalhos nessa construção dessa nossa identidade psicanalítica, né? Então, estava um pouco falando sobre isso. Mas, Carlos, eu vou fazer pela enésima mais uma vez provocação a você, das conversas que nós temos e com algumas pessoas aqui também, né, sobre a interface dos saberes. Ou seja, até que ponto, né, que, bem, o diálogo entre nós nos nutrimos, o Freud nutriu, né? Eu lembro que até uma vez o Pércio Osório falava muito sobre o quanto que podemos aprender com o pensamento da física e da matemática, né? Bem, e é senso comum sobre a antropologia, sociologia, política, né? Enfim, a literatura e filosofia é o nosso cardápio-chefe ou melhor, os nossos interlocutores básicos dos nossos saberes, né? Mas a pergunta que eu fico, né? O que é específico do saber psicanalítico no diálogo com os outros saberes, de forma tal que a gente possa manter a nossa identidade enquanto psicanalista e ter um diálogo com a antropologia, com a sociologia, com a filosofia, mas sendo psicanalista. O que é específico do nosso saber? Porque, senão, como diz alguns colegas nossos, né, podemos correr o risco de ser antropólogos, sociólogos de segunda linha, quando nós vamos usar conhecimento de outras áreas e tentar juntar com o nosso saber psicanalítico. Aí eu estou pensando no Freud, Lacan e outros tantos. Mas nós perdemos a nossa identidade, que nessa interface, esse risco é muito alto de nós tentarmos ser antropólogos, sociólogos, politicólogos e esquecemos de ser psicanalistas. E aí, você pensa nisso, eu sei que pensa, a gente fala sobre isso muitas vezes, mas como é que fica isso, né? O que é ser específico do psicanalista? Seja ele o clínico que ele faz, né? Que esse é a nossa especificidade de ser clínico, mas no diálogo entre saberes, o que é nosso de próprio, né? O que é específico do saber analítico, psicanalítico? É mais uma provocação e uma bola para você falar do que outra coisa. Olha, Frauzino, que bom que você colocou isso e a gente conversa muito sobre isso. E, pós-modernamente, a gente vive muito isso. A gente vive muito essas confusões e esse afã de pensar que a gente pode fazer um grande grupo pluriprofissional e salvar o mundo. Bom, o que eu acho, para mim, que é específico do analista, e se o analista tiver
e espera que se tenha, porque eu acho que essa é uma função dos institutos, é uma função da análise, é uma função da supervisão. Me perdoe a crueza do termo que eu vou usar, que não tem nenhum sentido crítico, tem um sentido muito doloroso até. Se nós mesmos e os nossos alunos, colegas, candidatos, não conseguirem, durante a formação, e nesse sentido os institutos de psicanálise são muito importantes, a análise é preponderantemente importante, a supervisão é importante, os professores são importantes, e a receptividade dos candidatos também é mais importante ainda. Se a gente não conseguir, e isso é uma coisa que a gente vai conseguir o resto da vida, mas se a gente não conseguir, basicamente, de uma maneira mais consistente, mais elaborada, mais encarnada dentro de nós, a função analítica, é muito provável que quem não tem internalizado dentro de si a função analítica, quando vai fazer isso que você está apontando, quando vai se reunir com outros saberes, não conseguem, porque uma das consequências de não introjetarem a função analítica, para mim, é a falta de análise de camadas profundas em relação à identidade. Porque uma coisa é a gente ser analista e outra coisa é a gente aplicar a psicanálise. Agora, para aplicar a psicanálise, a gente tem que ser analista. E o que eu tenho observado, e eu acho que vocês observam, que grande maioria das pessoas aplicam a psicanálise, se agrupam com vários saberes, sem ter essa consistência interna de ficar no lugar do analista. Não sei se eu respondi. Luciano? Queria só fazer um reparo. O que eu disse... Oi, Sandra. Bom te ver, viu, Sandra? Mas é que o analista, não pode se atrever a analisar o autor. A partir de uma obra de arte, ele querer analisar o autor, né? Agora, a obra de arte é inevitável, né, que a gente possa ter o nosso conhecimento analítico e poder pensar um filme, uma poesia, um livro, né? Mas a impostura é o analista querer interpretar o autor da obra, né? Aí eu acho que é impostura, né? O grande paciente do Lacan foi o Hamlet, né? Mas ele não foi interpretar o Shakespeare, ele trabalhou o Hamlet. Claro. Né? Então, mas só isso. Né? É isso mesmo, estou certíssimo. Eu só vou completar, Daniela, é rapidinho. É só para corroborar aí com o Luciano e a Sandra, vocês sabiam que o nome de La Recherche de Temps Perdu, do Proust, não era A Procura do Tempo Perdido. Quando ele levou o livro na editora, ele propôs que o livro se chamasse O Livro do Inconsciente. Que lindo! Mas a editora disse, mas aí a gente não vai vender. Bom, só a propósito disso, no começo da obra proustiana, que é o primeiro volume, De tantos que vem, né? O Caminho do Swan, ele diz uma coisa assim: por favor, meus leitores,
não leiam meus livros prestando atenção no conteúdo literário dos meus livros e do meu estilo. Leiam os meus livros para se leem a vocês próprios. Que é essa coisa que o Luciano está falando e que a Sandra estava falando e que me lembrou muito, né? O Pirandello, 6 personagens em busca do autor. A gente vai passar a vida todinha procurando o autor, que somos nós, né? E temos que conhecer os personagens. Eu só queria complementar, né, dar uma contribuição da minha experiência como pesquisadora de suicídio, né? Então, eu fui na literatura resgatando as histórias que passavam por esse tema, assim, e para mim foi muito impressionante quando eu li O Sofrimento do Jovem Werther, assim, porque era exatamente o meu primeiro caso do meu mestrado, né? Assim, foi mestrado e doutorado com o tema suicídio. E o Jovem Werther era o mesmo que eu estava vendo o primeiro caso que eu recebi, que eu atendi de uma tentativa de suicídio de um adolescente, né? Mas eu fiquei muito tocada, assim, e é realmente o quanto que a gente aprende com essas histórias, né? Outro que Ana Karenina, assim, era impressionante o quanto que se aproximava também, né? Dos fenômenos clínicos que eu pude conhecer quando estava, né, cuidando ou atendendo pacientes com tentativa de suicídio. Então, era mais isso, assim, e o tanto que esses autores conseguem encontrar as palavras, né, quase que perfeitas, assim, para falar daquele sofrimento, né, que transborda, que ultrapassa, que parecido com essa crônica que você trouxe da analisanda da sua amiga, né, que às vezes é difícil a gente encontrar palavras, né, que ela conseguiu aí de alguma maneira encontrar, né. Mas era isso, só para contribuir, fazer um complementozinho. Então você leia um livro pouco lido do Marx. Qual deles? Suicídio. Ah, do Marx? Do Karl Marx. Nossa, eu amo Karl Marx. Sobre o suicídio. Nunca li esse, não. Legal. Pessoal, muito a gente está bacana, chegando no horário do... Oi, Sandra? Muito bacana. Não. Foi muito bom estar aqui com vocês, esse pedacinho de noite, muito agradável, muito produtivo. É sempre bom você vir nos nossos eventos, né? Sempre muito, muito rica a sua participação. Vamos ficar por aqui por hoje. Carlos, você quer se despedir? A Nise levantou a mão. A Nise quer falar. Por favor, Nise. Agradecer a esse encontro, ao Carlos, e as falas de cada um aí dos colegas, que a gente vai decantando. E, às vezes, as palavras podem ficarem escondidas, mas estão presentes para que possa depois surgir. Aí, quando o Frauzino falou da conversa aí, né, de vocês dois, por acaso eu estava aqui me lembrando nessa interseção, nesse diálogo de tantas disciplinas que tratam também, né, do humano no social, do humano, enfim, na sua forma de existir, mas há um enriquecimento, mas algo que a psicanálise, nesse encontro, é único. É o inconsciente, é uma sexualidade que, como se imprimindo a subjetividade, a maneira única de cada um ser e transitar esse humano, né, por esse humano demasiado humano. E aí, pensando na questão das vicissitudes do encontro, e eu encontrei rapidinho uma citação do Bion, que ele fala assim, a questão do instante,
que pode provocar o susto, ser assustador, calar, esperar, até fertilizar, para sair não uma interpretação, né, trazendo aí a psicanálise textual, ou isso, aquilo, mas trazer a palavra com afeto. Então, Leon diz assim: quando duas personalidades se encontram, uma tempestade emocional começa. Se fazem contato suficiente para se darem conta uma da outra, mas mesmo suficiente contato para não se darem conta uma da outra, produz-se pela conjunção desses dois indivíduos um estado emocional perturbado que dificilmente pode ser visto como uma melhora em relação ao estado emocional de cada um, caso não se tivesse encontrado. Mas desde que já se encontraram e a tormenta emocional ocorreu, as duas partes da tempestade podem decidir, entre aspas, tirar o melhor proveito de um mau negócio. Eu acho que é essa artesania que a gente vai, né, tentando transitar, tentando tecer. E às vezes um ponto não encontra o outro. E aí alguém falou, não me lembro, a questão da espera. Então, muito obrigada, Carlos, pelas pérolas que você nos proporcionou aqui, na sua fala, nos textos, nos livros, com esse encontro tão rico. Obrigada. Carlos? Obrigado. Eu vou me despedir de vocês hoje, né? Lembrando uma palestra que eu vi do Clóvis Martins, o Clóvis de Barros, que é um filósofo que está aí na mídia, e que outro dia falou uma coisa muito, muito legal, né? Perguntaram para ele: Clóvis, filosoficamente, como é que se define felicidade? Aí ele parou, pensou e disse: olha, eu vou definir felicidade assim. Felicidade é uma coisa relativamente impossível, mas ela é possível se a gente pudesse ter a alegria de ficar aqui hoje à noite e não nos despedirmos. Muito obrigado. Carlos, parabéns pela aula. Matei a saudade do Obrigado. meu professor. Estava com saudade. E a gente se encontra, então, num próximo evento. Muito prazer. Obrigada. Boa noite Obrigada. a todas. Boa Tchau. obrigada, noite. Carlos.